tarde. Hoje eu vou falar sobre como se formou o orvalho, os nevoeiros e a nuvem, e os tipos de nuvem. Como se formou o orvalho? O orvalho é responsável pela condensação do vapor de água presente no ar, em forma de gotículas, quando entra em contato com a superfície nas quais a temperatura é mais baixa. Dessa forma, a gotícula de água fica nos objetos, se encontra nos objetos, no caso. O orvalho pode ajudar as plantas secas, mas as plantas úmidas, devido à grande umidade, acaba criando grande quantidade de fungos. Outro perigo que envolve o orvalho é quando a poluição se agrega ao orvalho, quando o vapor de água na poluição se condensa, o orvalho acaba sendo poluído. Isso é chamado de orvalho ácido. E isso pode prejudicar vários seres. Imagine só se essa planta aí verde do lado tivesse com o orvalho ácido. Ela estaria toda amarela, cinza, toda desfigurada. A gente vê muito isso nas grandes cidades, onde tem um grande índice de poluição. Como se forma o nevoeiro? O nevoeiro se condensa próximo do solo. Ocorre uma evaporação da água, uma mistura de poeira e outros gases. Quando começa a se resfriar um pouco mais, o vapor de água se agarra à quantidade de partículas da superfície do ar mais próxima e a cobre. Observação: a umidade relativa do ar precisa estar acima de 90% para ocorrer o fenômeno de nevoeiro. As condições importantes para a formação do nevoeiro é os ventos fracos, falta de vento e a baixa temperatura. Na imagem vimos aí uma foto de um nevoeiro formado na Avenida Paulista, em São Paulo, em 31 de julho de 2014. Neste dia, o dia amanheceu com a temperatura em torno de 11 graus. Observando a imagem, nem dá para ver a ponta da torre. Não dá para ver quase nada da torre, só dá para ver ali o ponto ali do prédio. Quando o nevoeiro está presente em algum lugar, a visão horizontal fica reduzida para menos de 1000 metros. Como dá para ver a imagem, uma das imagens a visão do piloto é nítida. E quanto a outra, a interferência do nevoeiro, que acaba prejudicando a visão do piloto e ocasionando o cancelamento de voos, acidentes em estradas. Então, quando ocorre o nevoeiro, a visão do piloto acaba sendo reduzida. E se você estiver na estrada e não tiver uma visão tão clara assim da estrada, é bom você parar para evitar acidentes. É por isso que muitos carros acabam batendo em caminhão, nas estradas, e assim sofrendo os acidentes. Como se forma a nuvem? O calor irradiado pelo Sol atinge a superfície da Terra, provocando a vaporização ou evapotranspiração de água de mares, rios, lagos e plantas. Como o ar quente evaporado é mais leve, sobe até a atmosfera e vai chegar a uma certa altura, onde vamos chamar de limite de condensação. O limite de condensação vai condensar a água que está em forma de vapor, essa parte da nuvem que a gente consegue enxergar. Os aspectos da nuvem podem ser cirriformes, nuvem de aparências frágeis, na horizontal que tem a aparência de ser leves e contínuas. Como observamos na imagem em cima, elas são frágeis. Estratiformes são nuvens que têm a aparência de serem leves e cobrem uma grande área de extensão. Como observamos na imagem em cima, foliforme são nuvens que têm um formato de na horizontal, a sua aparência é forte.
são bastante parecidas com as tempestades. A altitude da nuvem pode ser de nuvem alta, que apresenta a base de mais de 6.000 metros, nuvens médias, que apresenta base entre 2.000 metros a 6.000 metros, nuvens baixas, que apresenta a base de até 2.000 metros. Tipos de nuvem: cirrus, aspectos delicado, sedoso, uma cor branca, brilhante, a base é acima de 6.000 metros. Cirrus cúmulus, delgado, composto de elementos muito pequenos em forma de rugas. E é onde ocorre o índice de turbulência. Ela se encontra a sua base acima de 6.000 metros. Cirrus Strutus. Essa nuvem tem um aspecto de um véu transparente e fino e esbranquiçado, sem ocultar a luz do sol ou da lua. E apresenta fenômenos de halo, como por exemplo os arco-íris. E a sua base está acima de 6.000 metros. Altotrasto. Apresenta uma camada acinzentada ou azulada, composta de gotículas super resfriadas e cristais de gelo. Elas encobrem o Sol e sua precipitação é leve e contínua. Sua base é entre 2.000 metros a 6.000 metros. Altocúmulos. Seus aspectos são camadas de nuvem brancas ou acinzentadas, tendo geralmente sombras próprias, e também é chamado de céu encarneirado. Sua base também é entre 2.000 metros a 6.000 metros. Os estratos, eles são muito baixos em camadas uniformes e suave. Sua cor é acinzentada, apresenta um topo uniforme e produz chuviscos, no caso a garoa. E sua base é até 2.000 metros. Os estratocúmulos têm um aspecto de lençóis contínuos ou descontínuos, com a cor meio acinzentada e com algumas partes mais escuras. Quando tem voo dentro da nuvem, ocorre turbulência. A sua base é até 2.000 metros. Os nimbus stratus, ele tem um aspecto amorfo, que não tem uma formação definida. Sua base é difusa e baixa, muito espessa, escura ou acinzentada. Produz precipitação intermitente e é mais ou menos intensa. A sua base é até 2.000 metros de altitude. E os cúmulos, ele apresenta aspectos bem definidos, semelhantes a um couve-flor. Ele ocorre um máximo de frequência sobre a Terra. Elas podem ser orográficas ou térmicas. Elas apresentam precipitações em forma de pancadas e elas se encontram em uma base de até 2.000 metros de altitude. E para finalizar os tipos de nuvem, temos os cumulomimbus. São as nuvens de trovoada, sua base é entre 700 metros e 1.500 metros, com o topo chegando a 24.000 metros e a 35.000 metros de altitude. Elas são formadas por gotículas de água e gotas super resfriadas, flocos de neve e granizo. O topo apresenta expansão horizontal devido aos ventos superiores e ela tem a aparência de uma bigorna de ferreiro.
Então ficamos por aqui e obrigado por terem assistido esse vídeo.